Só, vamos lá. Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre a mentalidade certa na hora de empreender. Isso faz o maior diferencial entre um empreendedor que tem um método e aquele empreendedor que vai aprendendo na porrada, como aconteceu comigo. O que eu quero ensinar é a mentalidade certa para você não passar por o que eu passei nos primeiros 10 anos do meu dia a dia de empreendedor. Então, sair do CLT, ou seja o que for que você está fazendo, e empreender, começar a empreender, tem uma forma certa de fazer. Eu tive a oportunidade de empreender duas vezes, ou iniciar um empreendimento duas vezes na minha vida, saindo do CLT, ou seja, saindo de uma posição de segurança para me jogar na piscina, sem saber se tinha água. Foram duas vezes, só que na segunda vez, eu já tinha uns 40 anos, foi uns 3 anos atrás, e eu já tinha alguns cuidados, e esses cuidados me permitiram ser mais cuidadoso, né, como eu falei, e criar um método para eu empreender de forma mais segura, ter algumas seguranças para sair do mundo CLT. No caso, era meu caso, eu era CLT, tinha um salário altíssimo, estava muito bem, só que alguma coisa dentro de mim falava que, cara, não era mais aquilo. Eu me sentia uma merda, eu estava no dia a dia, era pesado, tarefas simples, eu já como diretor não conseguia fazer, então eu sentia até meio que vergonha da minha performance no trabalho, mas o que estava acontecendo é que eu estava muito desconectado com o trabalho, estava muito desmotivado. Então, hoje vamos falar de como sair do CLT, né, com um método de saída, com uma estratégia de saída, sem prejudicar a empresa onde a gente trabalha, que a gente tem que cuidar muito das pessoas que nos deram essas oportunidades, e ao mesmo tempo ir criando nossa empresa, né, MVP, mínimo produto viável, ver se a nossa ideia realmente faz sentido para o mercado, ver se resolve uma dor, etc. E daqui a pouco a gente já está meio que já trabalhando naquela empresa, naquela ideia, ir vendo que tem futuro e aí sim sair do CLT. Então tem uma forma lógica que te permite ir aos poucos, te permite cumprir com o sonho, porque o que eu vejo em muitos aspirantes a empreendedor, ou seja, pessoas que trabalham no CLT, que têm cargos bons, que ganham seu dinheiro, que está tudo resolvido na vida, mas que o desejo de empreender está tão grande que eles estão se sentindo mal. O que eu vejo nessas pessoas é muita vontade de empreender, mas essa vontade está 3, 5 anos, 10 anos, assim, eu converso com colegas meus de trabalho, ou empresas onde eu convivo muito com outras empresas, onde tem profissionais, e eles sentem essa frustração de não empreender. Eles falam, cara, como que você fez? Porque eu não tenho coragem de deixar a minha empresa, eu tenho família, de sair da zona de conforto, como que eu faço? E aí eu falo com ele, eu não tenho, você tem uma hora para te contar algumas coisas, porque numa hora eu consigo te dar um norte, mas é um pouquinho mais complexo que uma hora. Por isso que a gente faz um workshop de uma hora e meia, eu dando um norte, mas depois tem toda uma metodologia, um e-book que está aqui na minha frente, onde eu vou falar sobre o primeiro módulo e o segundo módulo, talvez um pouquinho, meia horinha aqui, de mais ou menos te dar um norte como sair do CLT sem que aquilo crie um problema na sua vida, porque empreender é duro, então isso não é novidade para ninguém, empreender é desafiador, complicado, mas aquele que tem o instinto empreendedor, o desejo de empreender, é um estúpido optimista, como eu falo, né? E o mundo está feito de empreendedores. Eu sou apaixonado pela raça do empreendedor, porque são pessoas estupidamente optimistas. Eu me considero estupidamente optimista. Onde tem problema, eu vejo oportunidade, sabe? Chega a ser meio chato também para algumas pessoas que eu seja assim. Na minha própria empresa, todo dia vai acontecer algum problema e eu vejo, mas veja só, a gente pode fazer assim e essa.
e às vezes da minha própria empresa surgem outras empresas. Tá, só para falar mais ou menos sobre mim, bem rápido, para quem não me conhece ainda, eu, e falando, focando no que a gente vai conversar hoje, eu saí do CLT eu era engenharia, né? Estudei engenharia, fui trabalhar na Nova Zelândia, saí de aí, fiz outras coisas assim, mas quando eu voltei da Nova Zelândia, de que eu trabalhava como engenheiro nos primeiros meses por lá, eu voltei e já abri meu próprio negócio. Naquela época, pouco capital, muito para arriscar no sentido econômico, no sentido que tinha que dar certo nos primeiros 2 meses, senão eu não tinha mais dinheiro. Eu tinha dinheiro só para 2 meses de empresa, então, graças a Deus, a empresa começou a dar lucro, foi tudo certo, montei uma rede de restaurantes na época, mas sempre foi na porrada, assim, sempre foi no instinto. Eu não tinha, era engenheiro, ou seja, isso não significa que seja bom ou ruim, para empreender não significa nada. Então, assim, eu criei o Sanduba, que foi a minha primeira empresa, na raça e apanhando. Os primeiros 10 anos foram duríssimos, agora a empresa já está encaminhada, tem uma CEO, tem seu diretório, eu sou um conselheiro de lá, porque eu crio empresas, e agora meio que falando da mentalidade certa, que não dependam de mim, eu crio processos. Depois fundei a Beloto Alimentos, que é uma empresa que fornece alimentos congelados, cozidos para restaurantes, né, para facilitar a história de não ter carnes cruas, dentro do restaurante, beleza, está funcionando também, isso é na Argentina. Depois, na pandemia, imagina o caos na pandemia para o mundo da gastronomia, franquias, né, varejo. Eu fui trabalhar numa empresa em São Paulo de tecnologia, trabalhei uns 2 anos e meio lá, CLT, um salário alto, muita responsabilidade. Eu, por um tempo, fui muito feliz por lá, eu sou muito agradecido, mas chegou um momento que eu já não sentia eu sentia assim, o que eu estou fazendo aqui, entendeu? E ideias chegavam para mim e eu falei, puta, tenho que voltar a empreender. E aí foi a segunda vez que eu tive a oportunidade de decidir o que eu faço, né? E sempre a saída era empreender. Eu tenho que empreender. E não sabia o que, não fazia ideia do que fazer. As minhas outras empresas estavam crescendo no paralelo, já não dependiam de mim, mas eu estava muito feliz como CLT, mas chegou um momento que eu cheguei, assim, eu não entendo muito de depressão e essas coisas, mas eu estava triste, eu não conseguia dormir, eu não era produtivo no trabalho, eu estava começando terapia para entender o que estava acontecendo. E eu acabei saindo da empresa para montar a minha própria empresa, e aí eu entendi e foi tudo muito mais com método, muito mais cuidado, porque, pessoal, eu tenho 2 filhos. Então hoje já não é assim como fiz no 2009, que no 2009 eu fui na porrada, pulei na piscina, não entendia nada, foi muito risco, não tinha dinheiro. Montei o primeiro restaurante assim, foi uma loucura, é outra história. Mas agora, na segunda virada, quando montei a Datamótica, que é a empresa que eu toco hoje como CEO, aí eu já fui muito mais cuidadoso. E aí eu montei aquilo que eu chamo de mentalidade certa para começar, né? E depois o passo a passo, né? Como sair, como que eu fiz e como outras pessoas, que hoje, de fato, um dos meus sócios, tinha um cargo grande também em uma empresa, e ele acabou saindo para ser meu sócio, mas de uma forma estruturada, de uma forma mais inteligente, e com uma ideia, como fala, uma ideia que já funciona, que está testada, tá? Então, basicamente, mentalidade certa, vou falar algumas coisas agora, isso está no meu livro. O livro que eu tenho não é para falar que eu tenho um livro, isso não é público. É um guia, é um e-book, mas é um guia bem estruturado, todo bonitinho, parece um livro, todo com títulos, mas é para mim, entendeu? Quem quiser eu dou isso aí, porque é para eu nunca esquecer do passo a passo que eu segui, que outras pessoas seguiram a partir da minha experiência de recomendar a forma certa de sair do CLT. Então é um e-book, né, que tem aí umas 120 páginas, basicamente conta a minha história, como que eu fiz, como que eu não fiz, como que estou lendo, por isso que eu olho para lá, tá?
como fui estruturando essa forma de você, se você tem um sonho de empreender, de ser seu próprio chefe, e tudo aquilo que romântico que falam sobre empreendedores, que muita coisa é verdade. Você quer ser um empreendedor, o ego, o que for, ou ganhar muito dinheiro, porque também é uma possibilidade lá, você já está no seu teto no mundo de executivo, no mundo corporativo, você já não aguenta mais a burocracia, a demora para tudo, você não entrega o valor que você quiser, que poderia entregar para essa sociedade, o mundo empreender você acha que é o caminho. Se isso tudo está acontecendo na sua cabeça, a minha história vai fazer sentido para você, entendeu? Então saiba que tem uma forma de fazer. E você não precisa ficar enrolando mais 10, 15, 20 anos, daqui a pouco morrer, porque as pessoas vão, todos vamos morrer, de alguma forma a vida passou, você não fez aquilo que você desejava e ficou como funcionário a vida toda. E eu conheço muitos funcionários com muito dinheiro, infelizes, muito infelizes, muitos infelizes. E conheço muitos empreendedores que talvez têm menos dinheiro, mas são felizes, eles estão todo dia fazendo alguma coisa. Quando você enxerga o empreendedorismo como um estilo de vida, um estilo de você evoluir como pessoa, aquilo é impressionante. Tá? Então também tem muito empreendedor que reclama pra caralho, tem muito empreendedor que teria que ser CLT. E tem muito CLT que teria que ser empreendedor, entendeu? O que eu quero aqui é que você entenda qual é o seu lugar, porque talvez você não é empreendedor, entendeu? Foda-se. Continua no CLT e mata essa ideia na sua cabeça. Mas tem muita gente que está frustrada no CLT e é porque essa pessoa que sente basicamente o que eu vou desenvolver aqui um pouquinho mais, esse cara tem que ser empreendedor. Então seja da forma certa. Então eu posso te ajudar ou compartilhar com você o nosso método aqui para você criar uma empresa a partir de uma ideia, a partir de uma dor. Vamos lá, vou ir deixando aqui redondo. Desculpem que eu olho porque não tenho memória. É uma das minhas virtudes e meus defeitos. Então tem que olhar aí o passo a passo que eu utilizo para o que eu considero mentalidade certa, que é o primeiro módulo de 8 módulos que eu fui separando a minha forma de trabalho, né? De 8 módulos, esse é o primeiro módulo, mentalidade certa. O segundo módulo é como sair do CLT, alguns passos, algumas recomendações. O nome da empresa aí, o Sandu. Bom, mentalidade certa. A humildade. Por que eu falo de humildade? Porque humildade, quando você vem do CLT, aquele mundo, eu vivi bastante, e quando entrei naquela empresa em São Paulo, eu vi, e eu era parte disso, você, assim, não sei como explicar, não vou me aprofundar muito nisso, dá para falar 2 horas tomando um vinho. Mas o mundo CLT é muito agressivo, no sentido que você está sempre fazendo um MBA, tem que fazer um curso de não sei o quê, tem que saber 10 idiomas, tem que fazer relacionamento, é muita política. Eu estou falando de gerente, diretor, tá para cima, entendeu? Esse nível de trabalho demanda você estar sempre se atualizando, olhando para os lados, quem que é o coleguinha que fez o curso de não sei o que, aí você vai e faz. Cara, é pesado. Assim, eu sentia uma pressão muito grande, tinha que saber muito bem idioma, esse, aquele, outro idioma, era muito pesado. Para você ganhar R$1.000 a mais, 1.500 a mais, ou talvez falar que você sabe outro idioma. Então, assim, era um dia a dia pesado nesse sentido, pressão. Para quem vive realmente o mundo corporativo, estou falando. Acredite, o mundo empreendedor é muito menos que isso, só para você entender, nesse sentido. Então, assim, quando você vai para o mundo de empreendedor, tem que ter muita humildade, porque esse não é o jogo. No mundo do empreendedor, não importa quem sabe mais no sentido de MBA, não importa quem foi para estudar em Harvard, não importa se você sabe idioma, foda-se. Vai ver no YouTube um cara burrão, Fernando Burrão, é uma comédia, são vídeos de 5 minutos. Tá tudo o que eu quero falar. A humildade é fundamental. E eu, quando terminei a engenharia, o meu professor de tesis falou: Feliciano, quem sabe, sabe. Quem não sabe é chefe. O que isso significa?
Basicamente, quando você entra no mundo do empreendedor, tem outras regras que determinam o cara de sucesso. E não é aquele cara que foi estudar nos Estados Unidos. Esquece. Não é o cara que sabe mais idiomas. Não é isso, não. É quem resolve mais problemas. Para você aceitar isso, você tem que aprender todo dia. Você tem que aprender com aqueles que sabem. Você tem que ter mentores. Você tem que ter a humildade para escutar de seus funcionários as melhores ideias. Você tem que ter pessoas melhores que você o tempo todo ao seu redor. Tem outro ditado que fala que se você está numa reunião e você é o cara mais inteligente da mesa, você tem um problema. Você tem que tem que ter a humildade suficiente para você ser sempre o mais burro da mesa. Esse é o mundo do empreendedor. Você tem que ser sempre o pior. Você tem que estar sempre aprendendo, melhorando e resolvendo problemas. Esse é o mundo do empreendedor, é diferente. Então a humildade é fundamental. E eu vejo que muitos CLTs, muitas pessoas que vêm no mundo corporativo não têm essa capacidade. E nunca vão ser empreendedores, só por isso. Conheço muitos. Não que seja um problema, mas para empreender sim é um problema, é um defeito. Talvez para o mundo corporativo essa é uma virtude. Então assim, não sei se deu para entender, mas humildade é... Depois tem uma coisa também que no mundo corporativo que não encaixa, que é uma frase que eu tenho como pilar na minha vida, é melhor feito que perfeito. No mundo corporativo essa frase não encaixa. Eu pelo menos nunca consegui encaixar. Melhor feito que perfeito não encaixa. No mundo do empreendedor é uma verdade. E eu conheço muitas pessoas que não conseguem resolver essa situação na cabeça. Tempo é ouro. Então, melhor feito que perfeito. Foda-se o perfeito. E aí vem o conceito de MVP, que hoje as startups falam muito disso, aí você pode se aprofundar, mas MVP, eu falo muito sobre MVP, fundamental para você começar uma empresa, mas é melhor feito que perfeito. Excel vai ser seu melhor amigo, entendeu? Teria que ser seu melhor amigo para resolver problemas. Melhor feito que perfeito. Não pode demorar. Isso é o mundo do empreendedorismo. Bom, tem que ter, quando eu falo aqui, sempre estou falando da mentalidade certa. Tem que ter o conceito de escalabilidade muito claro. Essa é uma filosofia minha. Os negócios que você monta, se vai montar e se vai perder tempo criando uma empresa, crie uma empresa que tenha escalabilidade. Ah, vou montar uma padaria. Ok, dá para escalar uma padaria? Dá para montar uma franquia. Eu mexo com franquias. Eu tenho uma rede de restaurantes. É escalável? É escalável. Tem negócio melhor? Muitos. Entendeu? Então, pense muito bem o que você quer. E aí a gente entra, depois se aprofunda em algumas coisas bom, que você não sabe tudo que aquilo que sabe. Então, você é bom fazendo alguma coisa. E veja se aquilo é escalável. Porque já que vai perder tempo montando uma empresa, que seja escalável. Conceito de escalabilidade. Falo bastante sobre isso. Depois eu falo também, deixa eu ver que outro ponto pode ser interessante em matéria de mentalidade certa. As empresas que eu crio e que eu acho que todo mundo teria que criar não pode depender daquele cara que criou a empresa. Então a empresa não pode depender de mim. A empresa não pode depender de mim é um sinônimo de cria uma empresa para ser vendida. Os americanos criam empresas para ser vendida. Isso não necessariamente você vai vender, tá? O que eu estou falando aqui é que você vai criar um ativo. Já que estou criando uma empresa, eu vou criar uma empresa com escala. Já que estou criando uma empresa, eu vou criar uma empresa que seja um ativo e não um problema, entendeu? Então, cria uma empresa com processos. Depois a gente se aprofunda em pessoas. Mas a empresa não pode depender de você. Essa é a mentalidade certa. Já que está criando, não custa nada criar com essa mentalidade. Não pode depender de você. Quando você tem essa mentalidade, você vai criar processos lógicos. Todos nós temos a capacidade, não tem que ser engenheiro para fazer isso. Criar processos, parece teoria, mas não é. Que qualquer um consiga fazer. Exemplo, no Sanduba nós fazemos sanduíches e saladas. Por que sanduíches e saladas, Feliciano? E por que você não faz pastas? Cara, porque não tem tanta escalabilidade como sanduíches e saladas. Sanduíches e saladas, por quê? Porque a carne, eu tenho uma fábrica que faz a carne cozida, congelada, ela entrega congelada e em pedacinhos. Então, quem trabalha nas minhas lojas do Sanduba
não precisa pensar, os processos são muito simples, é pegar a carne, o alface, o tomate, papapá, a máquina que corta o tomate perfeito, é só juntar. Eu tenho que treinar esse cara em só juntar as coisas da forma certa. Primeiro a alface, depois o tomate, depois a carne, depois o pedacinho de pão e cria uma salada. Ou o pão, o queijo, entendeu? McDonald's é muito fácil de treinar, então são processos simples, escaláveis. E eu estou falando aqui de restaurante, que é muito complexo. Restaurante é muito complexo, então você tem que criar processos simples que qualquer um consiga fazer. Mentalidade certa, tá? Empresas que não dependem de mim, criar um ativo para depois vender. Tá entendendo? Então tudo isso tem que estar antes de você abrir a empresa. Você tem que ter isso muito claro. Ainda nem tem uma ideia, tá? Não estou falando que ideia, não sei. Mas essas coisas têm que se encaixar depois com a sua ideia. Replicar seu negócio, mundo de franquias, podemos falar um monte disso. Depois, quem tiver dúvida, vá me perguntando aqui embaixo, a gente se aprofunda, tá? E tudo isso para quê, Feliciano? Tudo isso para criar empresas que não dependam de mim, porque para mim, no meu conceito de vida, rico, sei lá, é quem tem tempo. Então, esse é o conceito de riqueza para mim. Rico é ter tempo, que a sua empresa não dependa de você, mas você acaba trabalhando porque você gosta de trabalhar, você ama trabalhar na empresa. Acaba sendo uma paixão, e lembrando que aqui estamos falando de empresas que funcionam, mas ao mesmo tempo tem um monte de pepino todo dia acontecendo, mas no fundo, no final do dia, os processos fazem que a empresa seja mais simples e não seja tão custoso. E essa é a maior quantidade dos empreendedores que você vai escutar reclamando hoje é porque eles não têm processo, porque a empresa é uma bagunça. Conheço muitas empresas, tá? Hoje na Datamótica a gente dá serviços para grandes marcas, para grandes franquias, e eu vejo que tem muitas que não têm processos. Por isso que o dia a dia do empreendedor é um caos. O cara não tem processo de pagar boleto, faz tudo na mão. Passa a data do boleto, empresas grandes, aí é caos de boleto, de pagar juros. Então são problemas que com processos certos, desde o início você resolve, você vai criando uma maquininha, tudo perfeito. Tá? E óbvio, é complexo, porque ao mesmo tempo tem que vender, e ao mesmo tempo tem que contratar, e ao mesmo tempo tem que treinar. Não é simples, é muita coisa. Mas quando você vai criando processos aos pouquinhos, a sua empresa vai ficando mais redonda. Tá entendendo? Eu tenho Sanduba que trabalha assim, Beloto que trabalha assim, Datamótica está trabalhando assim. Então, assim, dá para fazer, dá para fazer. Então, essa é a mentalidade certa. Agora vamos falar rapidinho como sair do CLT. O que eu faço, Feliciano? Eu estou no CLT, vamos colocar algumas premissas aqui, tá? Eu ganho bem, eu tenho que considerar isso realmente. Eu ganho bem, eu estou cansado, eu quero sair do CLT, eu sempre sonhei com empreender, eu tenho algumas ideias, ou não tenho ideias, mas sempre quis empreender. Como eu faço? O que eu faço primeiro? Saio? Não. Então, vamos falar primeiro de quando você decidir sair um dia, vamos supor, já tenho a ideia, já formatou, já fez algumas coisas, decido sair. Você tem que ter mínimo 12 meses garantidos de vida. Ou seja, você tem que 12 meses de vida financeira tem que ter garantidos, tá? Por qualquer coisa acontecer. E esse vai ser o tempo que você vai ter para ver se essa ideia que você acha que vai dar certo funciona de fato, e daqui a 12 meses vai te pingar alguma coisa para você já ter um salário, né? Porque lembrando, empreendedor não tem salário no início, não existe salário. Você vai começar a investir todo o seu dinheiro e seu tempo naquela parada que você está fazendo. Então, garanta 12 meses. Esse é o primeiro. Eu estou falando muito superficial aqui, tá? Depois a gente se aprofunda em alguns casos, você pode me perguntar. E ao mesmo tempo você baixa seus custos fixos. Exemplo, na última vez eu tinha um carrão, eu tinha uma moto cara, e o primeiro que eu fiz foi vender o carro e vender a moto, quando eu falei, vamos fazer Datamótica. Venda o carro, anda de Uber, venda a moto, não precisa, entendeu? Porque eram custos altos, o carro pagava um seguro alto, andar de carro custa, e querendo ou não, esse dinheiro tem que ser investido na sua empresa. Mas não é só o dinheiro que você está investindo, você está
tirando o problema da sua cabeça, entendeu? O carro daqui a pouco tem uma batida, mais um problema. Moto é um perigo. Então, assim, você resume a sua vida, tira essas coisinhas, preocupações, Netflix, né? Toda essa porcaria que acaba sendo um custo fixo, você vai tirando. A sua vida fica muito mais simples. Porque quando você empreende, você precisa focar na sua empresa. Entendeu? Não adianta montar uma empresa pela metade, você tem que se focar na sua empresa. Não estou disposto, Felipe. Então foda-se, faz outra coisa, continua como CLT, entendeu? Continua como CLT, melhor caminho que você pode fazer. Mas se você quiser realmente fazer uma empresa, você tem que se focar na sua empresa. Os primeiros 2 anos de vida é como uma criança. Eu vejo sempre que empresas, e hoje eu falo com propriedade porque eu tenho 2 filhos, empresas são como filhos. Você precisa, nos primeiros anos, cuidar muito e criar esses filhos para que esses filhos não dependam de você. Está entendendo? O paralelismo. O filho não pode depender de você, porque se daqui a pouco depende de você, o cara vai ser um idiota. A vida vai educar ele na frente. Seu filho vai se quebrar com a vida. A vida não é simples assim. Então você tem que criar um filho que não dependa de você. Tem que colocar valores. Tem que ser enfim, cada um cria seu filho como quiser, mas veja só que você precisa criar uma empresa que não dependa de você. Então, primeiros 2 anos você vai ter que colocar muito foco. Não é o caos, tá? Não é 24 horas trabalhando, mas focado. Então, enquanto você tira mais coisas, tira o carro, tira isso, tira aquilo, tira os probleminhas que vão te ocupar tempo, tira. Então, você vai deixar seus custos fixos bem baixos, tá? Tem uma coisa, agora vamos pensar de ideia. Vamos falar de ideias. Tem muita coisa que você sabe que você não sabe. Essa é a frase. Tem muita coisa que você sabe que você não sabe. Tem muitos problemas ao seu redor acontecendo que você poderia resolver, ou que você já está resolvendo. E esses problemas podem virar uma empresa. Está entendendo? Ou seja, vou te dar um exemplo. Sanduba, restaurantes. Uma coisa que eu fazia, que eu faço que até hoje, há 10 anos que eu faço, é dar suporte a meus restaurantes por videochamada. Que é isso, Feli? Que é suporte? Treinamento, ver como está a loja, ver se precisam de alguma coisa, videochamadas organizadas. 15 minutos a cada 15 dias. Organizadas com método, isso cria um método nos restaurantes. Eu pergunto meio que sempre as mesmas coisas, eu pergunto as coisas que me interessam do restaurante, como está a pista de salada, como está isso, como está a vitrine, como está a fachada, como estão as promoções, como está o pitch de venda, como estão oferecendo os combos, quais são as dificuldades, como posso te ajudar. 15 minutos a cada 15 dias. Cultura. Eu fazia isso nos meus restaurantes, isso no mundo de franquias se chama consultoria de campo, ou remota, enfim. Todo mundo faz isso de forma muito desorganizada. O que aconteceu? Surgiu a Datamótica. A Datamótica hoje atende empresas como Cacau Show, Chili Bean, Divino Fogão, e outras grandes, Samsung, Phuket, a CRM Bonus, que é uma empresa de tecnologia que tem cashback e outras coisas. Ou seja, hoje uma baita empresa que surgiu daquele problema que eu tinha, que eu resolvi para mim, e virou uma empresa. Virou uma empresa, entendeu? Olha que bobagem, assim, uma ideia, pum, virou uma empresa. Uma dor, eu testei se essa dor realmente era uma dor de mercado, e com isso eu saí do CLT, entendeu? Então tem muita coisa que você sabe, que você não sabe que sabe, tá entendendo? Então, e tem muita dor ao seu redor, no seu dia a dia, que você vê dores que você poderia resolver, você já está resolvendo, e isso pode virar uma empresa. De aí que você tem que puxar a ideia. Não inventa moda. Vou abrir uma padaria. O que você sabe de padaria? Porra nenhuma, entendeu? Meu pai tinha padaria. Você sabe de padaria? Você ama isso? Você gosta de trabalhar enquanto os outros se divertem? Gostam? Então abre uma padaria, entendeu? Não gosto de trabalhar porque padaria abre sábado, de noite, domingo, feriado, entendeu? Restaurante, nem falar. Então, pensa muito bem aquilo que você já sabe muito bem, que você domina. Você é um cara top, você é CLT, você tem um cargo bom, então você resolve problemas. E de alguma dor que você vê nos seus próprios clientes, na sua própria empresa, alguma coisa você é bom resolvendo, e daí pode surgir uma empresa.
Porque com tudo que eu falei antes, mentalidade certa, processos, e um monte de coisa que eu vou falar na frente, hoje não, mas outro dia, você cria uma empresa, entendeu? Essa é a parada. Feliciano, voltando ao título, como sair do CLT? Uma ideia, uma dor, resolva uma dor de verdade, valide. Enquanto está no CLT, você vai juntar aqueles 12 meses de vida, você vai reduzir seus custos. Estou falando muito por cima, tá, pessoal? Vai deixar sua vida bem barata, vai ir vendo se essa dor que você achou no mercado e você sabe resolver, vai ver se os outros têm essa mesma dor, vai ver como criar um produto ou um serviço a partir disso para resolver, vai ver se outros têm essa dor, vai ver se as pessoas estão dispostas a pagar, vai criar um MVP, uma POC, né? E você vai testando, pelo menos na conversa com os outros, vai anotando, cara, todo mundo fala que sim, que esse sintetizador pagaria. Bom, depois você vai testar essas coisas. Quando você tiver 12 meses de vida, um produtinho formatado por cima, para ver se isso vale a pena fazer, você se lança ao mercado. Claro, você vai construindo, então veja só o resumo aqui, você vai construindo seus custos fixos baixos, você vai construindo seu colchão de 12 meses, um pouquinho mais também, se quiser, e você vai construindo seu MVP e validando no mercado, conversando, e por que não, já lançando para um amigo, para alguma empresa amiga, para alguém que teste essa solução que você tem, que tem capacidade de ser escalável, produto ou serviço. Tá entendendo mais ou menos? Isso chama MVP. Então, assim, resumindo, já falei demais, a gente falou da mentalidade certa, tá? Quem quiser o livro me avisa, é uma guia para mim, então não espere que seja um livro de filosofia nem nada menos, é um guia que eu tenho. Falamos de mentalidade certa, e alguns pontos aí, e falamos de como sair do CLT, um pequeno resumo que eu fiz de ter 12 meses de vida garantida, custos fixos bem baixos, você não sabe tudo o que você sabe, então procurar uma dor, né, que você conhece muito bem, que você sabe resolver, e disso ver se dá para montar uma empresa. Sócios, pessoas que estão sofrendo a mesma dor e que resolvem a mesma dor, pessoas que trabalham do seu lado talvez, pessoas que também têm o desejo de empreender, pode virar sócio. Isso é muito bom quando é feito da forma certa, também te ensino isso aqui no livro, eu falo bastante sobre isso e por aí vai, pessoal. Resumindo a nossa conversa, quem tem a dor no CLT que está sofrendo, porque o CLT já não preenche seu dia a dia, e você sente que empreender pode ser uma saída, e isso sempre está na sua cabeça de empreender, e você fala com sua esposa, com seu esposo de empreender, mas você não tem coragem, porque nunca é o tempo certo, nunca vai ser, é como ter filhos, nunca é o tempo certo. Então, assim, se isso está acontecendo com você, fale mais comigo aqui nos comentários, me faça saber isso, vamos ver, vai me seguir aí, escuta o que eu tenho para falar, pode pedir meu livro aí para ler, eu não dou para qualquer, só dou por e-mail, no privado, não é público. Então vamos conversar mais sobre isso, mas destrava porque muitas vezes você é um baita empreendedor e a vida está te esperando aí, beleza? Tchau, tchau.